Estamos ao vivo. Pode iniciar, Marlon. Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos nessa transmissão de hoje, nessa palestra em que estamos aqui reunidos. O projeto 224, um projeto de networking, de conexão, de entrega de conteúdos. E você faz parte. Então, esse é um movimento de todos, é um movimento onde todos podem participar, fazer perguntas. Então, deixa a sua pergunta aí e eu vou anunciar o palestrante dessa noite, o Gil. Ele é um cara sensacional, com a sua simplicidade e que realmente tem uma energia, uma frequência em que, de alguma forma, fez com que nós estivéssemos aqui reunidos. Então, o Gil é um estrategista digital, poliglota, matemático, e, enfim, dentre outras habilidades que vamos conhecendo no decorrer do caminho, né? Então, seja bem-vindo, Gil, e peguem aí seus papéis, já aproveita aí os códigos. Muito Galera, bem-vindo. tem dois links diferentes aí, eu acho, hein, rapaziada? São diferentes os links, hein? O link que o Gil mandou e que o Marlon mandou são links diferentes aí, hein, rapaziada. Hum, Você Por tentou isso, entrar por um e não estava dando certo? olha o número do final ali. Ah, sim. Deixa eu Olha a ver. numeração. Um tá a final 11 e o outro é a final 58. Um é o link do transbordo de sábado que tá aparecendo. Aí quando eu entrei no que o Gil mandou, eu consegui entrar de novo. Mas esse que tá sendo distribuído aí, Marlon, acho que eu acho, né? Quando eu tentei entrar por ele, eu não consegui, não. Porque eu caiu aqui, aí eu fui tentar entrar de novo, cliquei no seu, deu ruim. Perfeito. Alguém pode apagar lá? Vou ver se eu consigo apagar aquele Eu primeiro. acho que é por isso que a galera não entrou, deve estar tentando entrar no outro ali. Já ajustei. Beleza, vamos dar início então aqui. É, Obrigado, Marlon, pela apresentação. A gente estava aí com um probleminha técnico, mas vamos Desculpa aí, rapaziada, começar. interrompi, que eu voltei interrompendo aí. Mas... Tranquilo, obrigado aí por avisar. Vamos então dar início, né? Com o tema Explorando seus limites, correto? Eu, como vocês sabem, talvez, né? Não sei se você que está assistindo aí pela primeira vez me conhece ou não, mas eu sou venezuelano, né? E eu cheguei aqui no Brasil no ano de 2016, em março, né? O que acontece, né? O tema de hoje, vou botar aqui as pessoas. O nome do tema de hoje é, vou te colocar como co-host, Yuri. O tema de hoje é explorando seus limites, né? Então a gente na vida percebe que a gente vai dando passos, né? E a gente não sabe aonde que a gente pode chegar, né? Então é por isso que a gente precisa conhecer, né? Quais que são os seus limites, se é que de fato a gente tem. Então, assim, por que que eu vim para o Brasil, né? Muitos de vocês sabem, né, que a Venezuela se encontra hoje, infelizmente, numa situação bem difícil, né, em vários sentidos, econômico, financeiro, né, tipo qualidade de vida, saúde lá, tá bem complicado o país, está atravessando por uma crise bem forte, né? Então, lá no ano de 2016, eu estava terminando minha faculdade, eu sou formado em matemática. E aí eu tomei uma decisão, né? Eu vou querer sair da Venezuela. Então, aí a gente encontra um limite geográfico, né? Meu país. E
também tem um outro limite, né? Que é o limite profissional. Eu queria sair do país para continuar meus estudos, né? Aprofundar nos estudos. No caso, era fazer um mestrado em matemática. Aí comecei a procurar opções, né? E um dia eu entrei em contato com uma professora, né? No último período, no último semestre da minha faculdade, eu lembro que o curso era de geometria, né? Geometria diferencial. E aí eu estabeleci contato com ela, né? Estava fazendo o curso junto com ela. E acontece que ela tinha feito doutorado aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, né? Aí, por causa disso, teve um dia que ela me falou: Ô Gil, o que você pretende fazer e tal? Tá abrindo umas vagas e tal para aplicar, né? Para você se candidatar para uma vaga de mestrado. Aí, eu não estava esperando aquilo, né? E, eu, assim, naquela escolha de país, eu estava querendo, assim, eu poderia sair para um país aqui, para muito, qualquer um, né? Mas eu estava procurando uma bolsa, né, para conseguir me sustentar e estava procurando um país que falasse uma língua diferente, né? Porque eu queria também sair desse limite, né? Aprender uma coisa nova, uma língua nova. Queria ter essa experiência. Então aí o Brasil para mim tinha essa condição da língua que eu achei legal, interessante, diferente. E essa possível vaga de mestrado, né, seria com uma bolsa. Aí, o que acontece? Qual era o limite que eu tinha aí, né, nesse momento, né? Eu estava, graças a Deus, né, assim, tive uma carreira, desenvolvimento muito bom, extraordinário, né, durante a minha faculdade. Aí, esse, esse instituto no Rio de Janeiro, chamado IMPA, fica ali perto da Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Um lugar maravilhoso, né? Muito bonito lá. Perto do Jardim Botânico, na parte de trás do Jardim Botânico fica. Aí no bairro do Horto, chamado por aí. Aí, nossa, a paisagem lá é muito bonita, né? Porque tem assim uma floresta lá atrás, tá? Muitas árvores altas. Tem uma trilha, né, que vai até a Vista Chinesa e tal. Então, essa região aí, né? Foi ali que eu passei 2 anos fazendo mestrado. Então, esse instituto era muito conhecido, né, por ser muito bom, assim, elite, né? Aí eu queria, já que assim, eu tive um sucesso, né, na minha faculdade, eu queria ter essa experiência, né, de entrar um instituto como esse. Aí eu fui, assim, com muita vontade, né, de estudar e ter um bom rendimento. Só que, né, assim, é uma experiência totalmente nova, né? Imagina você, né, chegar num outro país, uma outra cultura, uma outra língua. Eu, né, nessa época que eu vim junto com outro rapaz, né, que a gente terminou no na mesma época, ele um pouquinho antes, e a gente veio para iniciar aquele mestrado, né? Então, assim, lembro que era março, aquele calor que, nossa, a gente morrendo de calor, né? Lá no Rio, o verão tava na sua máxima expressão, muito forte. Então, assim, uma experiência novedosa, né? Um novo limite, né? Aí começou aquela barreira da língua. O limite a ser quebrado. Não conseguia me comunicar. Nossa, era assim, é terrível, né? Porque é uma pegadinha, né? Às vezes a gente pensa que, mas espanhol e português parece. Só que acaba sendo, né, que você até consegue identificar algumas palavras, mas fica bem difícil uma comunicação clara, né? Imagina você perguntar um endereço. Olha, eu quero chegar em tal lugar. Pensa só, numa cidade como o Rio de Janeiro, né? Tão grande.
Aí, se alguma pessoa vai explicar para você, você precisa de precisão, né? Precisão de entender perfeitamente o que aquela pessoa está te falando. Você não pode entender mais ou menos. Se você entender um pouquinho, você vai chegar no lugar errado, né? E ainda mais eu tendo que ouvir aulas em português. Nossa, é assim, é terrível, né? Era, era engraçado porque, cara, era estranho, era muito complicado, né? A parte de entender a língua. Eu lembro assim, na sala de aula, eu sempre fui um aluno de que gostava de perguntar, né? Durante a aula, professor, isso daí, o que acontece e tal. Então, eu ficava preso. Eu conseguia entender, tipo assim, o símbolo, né? Tem símbolos que estudou aí sabe, de matemática, por exemplo, uma função, sempre uma F, né? Para definir uma função, essas coisas todas, né? O Yuri sabe que a gente reconhece. Mas na fala, eu lembro muito de uma palavra, né, que o professor falava toda hora, né? Porque a gente usa setas, né? Para as funções, né? Que são uma coisa aí, uma setinha, né? Aí ele falando seta para lá e seta para cá. Só que, mano, que palavra é esse, cara? Tipo assim, eu conseguia entender o significado tão simples, né? E ele fazendo seta para lá, seta para cá, só que eu ficava muito confuso, porque eu não sabia que seta a gente chama de flecha, né? Acho que em inglês, em português também, né? Mas ou uma palavra semelhante, mas você fica muito perdido, muito assim, muito estressado talvez, né? Porque o tempo vai passando e você se faz essa pergunta, será que eu vou conseguir dar conta? Então tava essa parte da língua, o curso para mim, né? Cada um teve a sua experiência, para mim foi muito puxado. Era bem corrido, assim, a gente precisava estudar bastante, né? Para no meu caso, para sobreviver. Eu achei, né? Não, vai ser tranquilo, assim, vou dar meu melhor, vou tirar notas boas. Só que não foi aquilo. Eu precisava estudar bastante, né, para tirar o mínimo, que era se eu conseguia tirar alguns graus B e C. Se tirava muito C, perdia a bolsa e saía do programa, né? Aí, nossa, foi uma experiência dura, né? Porque eu precisava atingir o mínimo. Eu lembro que eu tinha um orientador e eu tinha uma experiência meio forte com ele, né? Porque no meu primeiro período não fui bem. Eu acho que tirei, era talvez dois, três cursos, talvez tirei uma B e dois C, alguma coisa do tipo. Aí no segundo período não foi muito diferente. Não fui desligado, estava tirando o mínimo. Não estava para tirar muita cena. Aí o orientador falou para mim: poxa, cara, se não melhorar assim, tipo assim, você não... vamos ver o que vai dar no próximo semestre, né? No próximo período. Aí no seguinte período, mesma coisa. Não fui desligado, mas no limite. Aí ele falou para mim desse jeito: cara, poxa, infelizmente não vai dar para você ser um cientista e tal, assim, na matemática, que era o meu sonho, né, naquela época. Aí eu lembro que eu fiquei muito frustrado, né? Assim, eu não estava sendo desligado do programa, porém ele estava me dando a opinião dele, né? Sinceramente, não me falou feio nada, mas ele falou assim: cara, se você está aqui, certamente você é diferenciado, né? Mas, poxa, não vai ser legal, tipo assim, você não vai ter um futuro, né, matemática. Para mim, tipo assim, meu mundo desabou. Eu fiquei, né, assim, caramba, foram umas palavras para mim no momento, né, muito forte, muito impactante. Eu lembro que eu fiquei assim meio que assim, como minha depressão, assim, triste pra caramba, assim. Eu não cheguei a nada estado extremo, nada, mas eu pensei, caramba, vou estudar e pronto, né?
Aí eu falei com algum professor lá que eu conhecia, poxa, cara, aconteceu isso comigo. Não, não liga para esse cara não, e tal, falaram comigo, né? Não, porque acontece que lá tem. Aqui a Fernanda fez uma pergunta. Você estuda matemática porque gosta ou porque quer dar aula? Não, é porque assim, eu comecei a gostar, né? Eu tive um professor muito bom que ele me encorajou a gostar e assim, tipo, eu acabei gostando. Aí, de fato, eu comecei a minha faculdade, minha primeira carreira profissional não foi matemática, foi TI, uma carreira de TI. Só que, sei lá, não estava muito legal, né? Aí, por causa de um professor que eu conheci lá, eu passei só um período, a metade de um período, e eu saí para fazer esse outro curso. Numa cidade distante da minha cidade, era 24, umas 30 horas de ônibus. Aí eu fiz as primeiras viagens de ônibus, depois comecei a viajar em avião. Então, eu estava sozinho lá, na Venezuela, mas numa outra cidade distante. Foi que eu fiz essa faculdade de matemática. Então, voltando na história, aí no mestrado no Rio, né? Cara, eu tive que estudar, né? Pronto, teve um final meio feliz, né? Eu consegui fechar meu mestrado, graças a Deus, deu certinho, fechei sem problemas lá. Só que, claro, não foi assim extraordinário nem nada, mas fechei normal. Assim, só para vocês saberem, né? Ficar, assim, não era só eu, né, que sofria. A galera inteira sofria. Só que lá acontecia uma coisa interessante, né? Que trazia algumas pessoas, rapazes, né? Que, tipo, pareciam ingênuos, assim, os caras, né? O cara não ia para a aula, ficava só estudando na biblioteca e tipo assim, tirava notas absurdas, né? Sempre tirava 10, tipo assim, tirava A e tal. E aí a gente correndo atrás, né, para estudando a outra parte da turma, né? Então acontecia isso. Aí chegavam pessoas de vários países, né, para estudar aí. Ah, então, vou entrar o Leo fez algumas perguntas aqui, daqui a pouco eu vou entrar nessas perguntas. Então, então foi isso, né? Daí, eu já fechando meu mestrado, eu pensei, caramba, o que eu vou fazer? Aqui não vou ser aceito, né, para o doutorado, porque aí tinha também doutorado. Só que no Brasil tem muitas faculdades, né, muitas universidades. Aí eu pensei, poxa, tá, a UFRJ, gostaria de gostar, eu queria estudar também em Campinas. Então eu me coloquei para mim assim, três opções, né? Campinas, São Paulo e a UFRJ, né? Só que também eu queria casar, porque nessa época eu namorava, né? Com a minha esposa agora. Então, eu fiz uma prova para aplicar para o doutorado, né? Essa prova foi bem. Eu lembro que acho que tirei 8 e fiquei na posição 8 no país todo, né? Aí um monte de pessoas e tal. E, assim, foi boa, né? Deu para, tipo, para recuperar um pouco minha autoestima, né? Porque na parte da matemática, porque eu fiz, foi uma prova tranquila, né? E eu fiquei até surpreso com o resultado, foi bom, então. Lembro que fui acho que pela primeira vez, pela segunda vez lá no prédio lá da UFRJ para fazer essa prova. E aí eram 5 questões, né? Eu fiz só 4, as primeiras 4, porque as 5 eu falei assim, nem vou, nem vou. Eu vi ela, não entendi direito o que estava falando, assim, nem vou esquentar a cabeça, eu faço as 4 primeiras, fiz bem feitas.
e completei os 8 pontos, né, dessa prova. Aí, beleza, consegui ser aceito em Campinas, em São Paulo e na UFRJ também. Só que a bolsa estava disponível ali no Rio, né? Aí fui para lá. E nesse momento também eu casei na Venezuela. Essa também é uma história, né? Que é meio estranha, porque eu não sei se vocês sabem, né? Mas é possível a gente casar sem estar presente. Então, porque imaginem, eu da Venezuela, estudante com bolsa e tal, curto de grana, então eu pensei, poxa, vou viajar para lá só para casar e voltar. Se ela vier, ia ser difícil casar aqui por causa de a gente ser estrangeiro, né? Então eu fiz uma procuração, mandei para lá, né? Mais fácil mandar um papel, um documento, e ela pegou lá e conseguiu fazer o casamento. Conseguiu fazer o casamento, né? A gente conseguiu desse jeito aí porque tava assim, né? Iria ser melhor. Então, é, foi no digital, né? Foi mesmo no digital. A advogada era venezuelana, né? Mandou documento para mim, eu imprimi aqui e tal, assinei. Ah, o Alex teve... perguntou como assim. Então, eu assinei o documento e passei por... ah, como é que fala esse negócio aqui? É embaixada, né? Alguma coisa assim, embaixada da Venezuela aqui, levei lá no Rio, pai, então lá ah, o cônsul, né? Consulado, tem um cônsul lá, ele assinou, mandou para lá e tal. Aí, beleza. Aí ela recebeu lá na casa dela e eu autorizava o pai dela, né, para assinar no meu lugar lá. Então, ela foi com o pai lá e tal, fez o casamento lá. Aí, eu lembro, foi engraçado, né, porque eu estava lá na faculdade e ela lá fazendo o trâmite, né. Então, assim, dias depois ela veio, né, e aí começou uma transição, né, o Gil solteiro, né, com a vida de só estudar matemática, agora casado aqui, foi outro desafio, né. Eu estava com essa bolsa de R$ 2.200, né, na época, com isso é que a gente se virava, né, o Rio é uma cidade bem cara, né, para quem não sabe, então, era isso. E tinha dado uma melhorada, né, a bolsa do mestrado era 1.500, então, assim, tipo, eu juntei um dinheiro para comprar a passagem da Fabiana, então, assim, o perrengue, né, de estudar e tal. Aí, comecei o doutorado, foi uma... Já esse foi tranquilo, né? Não tive a dificuldade do mestrado. Foi assim, foi tranquilo. Foi estudando, as notas começaram a melhorar, tirando que a maioria das notas foram A, né? Mas beleza, foi tranquilo. Aí, como começou o digital, né? Eu comecei a imaginar, lá na época, a primeira experiência que a gente teve foi com uma loja de e-commerce. A gente criou uma loja de e-commerce, só que, assim, naquela época, tipo, 2017, 18, não era tão conhecido, né, o digital como era agora. Então, a gente pensava, poxa, será que é golpe, né? Um cara ensinando para fazer e-commerce, né? Será que é golpe? Será que funciona mesmo? O que esse cara tá falando aí e tal? Ganhar dinheiro na internet, beleza. Começamos, fizemos. Nossa, talvez se a gente tivesse continuado, né? Nossa, estaria milionário, porque a gente conseguiu fazer venda, né? Deu bom. E naquela época era mais fácil fazer tráfego, tipo assim, ter resultado, né? O tráfego no Facebook era mais barato. Então você conseguia fazer conversões de forma até mais fácil, né? A gente tinha uma estratégia, fizemos uma três vendas, né?
Só que a gente tava com um prejuízo de talvez uns R$ 30, né? Porque acabou que gastamos um pouquinho a mais no tráfego e domina essas coisas é barato, né? Só que, como a gente não tinha experiência, já daqui a pouco eu vou falar essas coisas, Jackson. Aí a gente achou, assim, absurdo, né? Poxa, não deu certo e tal, mas estava dando certo, a gente conseguiu vender. É estilo dropshipping, né? A gente comprava lá na China e mandava para o, para o, para o cliente, né? Para a casa dele. Imagina, né? A gente venezuelano, tá fazendo essa coisa toda, a gente só em casa fazendo uma coisa, né? Aí, depois, a gente começou a fazer lançamento, né? Que foi a nossa segunda experiência no digital. Nessa época, foi que eu, antes disso, né? Ou por esse período aí, foi que eu li o Pai Rico, Pai Pobre. Já começou a mudar minha mentalidade, né? Aí a gente teve acesso ao curso do Érico Rocha depois. E aí começamos a fazer lançamentos, né? A gente pensou, o que que vamos fazer? Fizemos um curso de espanhol. E foi bom, assim, para mim foi uma experiência muito boa, né, para a gente, porque a minha esposa era a expert, né, e a gente começou com um investimento de R$ 500 no tráfego, e o curso era R$ 1.000, né, aí 997, o clássico 997, aí a gente fez tráfego, tudo iniciante, né, bem assim, tava na cara que a gente estava começando na página, assim, a qualidade, tudo tava, mas a gente fez. O primeiro lançamento, o lançamento semente, né? Chamado lançamento semente, teve 0 vendas. Poxa, mas só que o próprio processo, né? É por isso que é bom ter um mentor. Foi uma surpresa, foi um choque, mas já o próprio Érico, né? Ele fala lá, se não vender, tudo bem, tranquilo. Acontece, faz outro. Aí a gente fez o outro, por o seguinte, tivemos 2 vendas. Não me lembro se a gente investiu talvez R$ 1.000, não me lembro, 500, não sei, não me lembro. Só que a gente conseguiu pagar o primeiro, né, o custo do primeiro e o segundo. E a gente foi aumentando, aumentando. Então, a gente teve bom resultado, sim. O maior faturamento foi aproximadamente 30.000. O, de vários lançamentos que fizemos, né? A maioria deram bom, outros não. E foi uma experiência muito boa, assim, né? De modo geral. Porque a gente percebeu, né? Como é que faz para construir uma audiência, como você lidar com alunos, esse processo todo, os gatilhos mentais, chamados de gatilhos mentais, né? A gente percebeu o poder da história. Caramba, aí foi quando a gente teve, né? Entender essa parte, né? Que é muito interessante. Eu lembro que depois eu entrei em outro projeto, né? E com um expert, né? Era até de corrida, né? Porque a minha esposa corre. Aí o cara, tipo, às vezes, né? A pessoa não entende de gatilho, né? E gatilhos mentais. E é muito importante isso. Então, assim, ele meio que não dava valor a uma boa história. Pensava que era perda de tempo, né? Mas não é. Galera chorava, né, com a história da Fabiana, porque imagina ela contando a história dela, né, lá na Venezuela, e aí vindo para cá, caçando a distância, aquela coisa toda, né, e o ponto de vista feminino, né, e nossa, e a mulherada conectava muito, a maioria eram mulheres, né, que acabam comprando o curso, talvez 70%, né. Então, foi bem legal, né, essa parte, porque imagina para a gente faturar R$ 20.000, sendo que minha bolsa era 2.200. Claro que a gente guardava o dinheiro, né, investia em tráfego, então não pegávamos para gastar, né? Mas foi legal, foi uma experiência muito legal. Acabou que a gente parou com esse projeto, mas foi muito top. Também porque a gente viu, né, a transformação dos alunos. Pegávamos depoimento, né, que é um processo muito
muito interessante para deixar o lançamento cada vez mais forte. Aí, já... Bom, então, nesse processo dos lançamentos, no ano dos dezembro de 2020, aí eu comecei a acompanhar mais de perto o Marçal, né? Então, aí ele veio com aquele pitch, né, do pior ano. Então, eu vi como uma oportunidade, né, de escalar resultados e tal. Aí eu entrei. Então, começamos aí. E foi uma experiência também muito interessante, né? Porque não tinha essa clareza, né, de que eu estava entrando, mas eu achava que era bom, né? E de fato, sim, foi muito bom, né? Porque a gente abre a nossa cabeça, né? Aí foi que assim, foi nesse período, né, que eu pensei na minha carreira profissional, né? Porque assim, eu curto a matemática e eu acho gostoso. Só assim, eu poderia passar um dia, né, isolado, sentado numa cadeira e tipo assim, um papel e pensando nos meus problemas e tal da matemática. Só que eu vi um mundo de possibilidades, né? Eu lembro quando eu li um livro do Marçal que tem uma frase lá muito forte, né? Que é o seguinte: que também é relacionado ao limite, né? Ele dá uma ilustração, ele fala assim que nós somos como se fosse uma árvore. Então, imagina uma árvore plantada com um teto acima, né? Como se imagina que aqui eu coloco uma árvore e deixo ela crescer. Ela não vai conseguir passar do teto, né? Então, esse teto na nossa vida, ele pode ser um trabalho simplesmente, né? Você não vai ter um crescimento além disso. Um emprego, o máximo que eu poderia fazer como cientista, né? Tipo assim, fazer pesquisa, né? Que era o que eu queria, arrumar uma faculdade top, né? Seja aqui no Brasil ou fora. E isso, né? Tipo, dá para fazer um dinheiro bom, mas é isso. É isso. Então, você vai ter um teto, né? Não tem como você passar. Então, quando eu li isso, achei muito forte. Eu pensei, caramba, se eu sou uma árvore capaz de crescer, talvez mais do que esse teto, né? Por que que eu ficaria aí embaixo? Então, essa reflexão aí fica para todos, não? Para todo, para a gente. Então, poxa, eu tive esse choque, né? Mas assim, eu tô agora terminando. Eu demorei, na verdade, né? Já era para ter terminado, só que eu não foquei por causa do digital. Eu coloquei mais minha energia. Isso aconteceu também no período da pandemia, né? Coloquei minha energia lá no lançamento. Eu fazia tudo, né? Por isso que eu já participei de mais, talvez 15, eu acredito que mais de 15 lançamentos. Não lembro a conta direito. Então, assim, eu fazia tudo e outros projetos também com outras pessoas, né? Então, 15 contando tudo. Então, assim, era desgastante, né? Porque eu fazia edição de vídeo, fazia o tráfego, fazia o site, aí mexia com os e-mails, né? Então, programar os e-mails, e a landing page, o grupo de WhatsApp, o negócio todo, né? Acabou que eu, por tanto fazer repetidas vezes, acabei dominando o processo inteiro. Então, na minha cabeça era muito simples, só que era muito cansativo, muito chato, né? Não queria ter aquela paciência toda de estruturar tudo e ir até a copy também precisava criar também. Então, do CPL, né, que o Eric ensina. Então, assim, CPL é o primeiro vídeo introdutório, depois o segundo, e o terceiro já com o pitch. Então, é bastante coisa, né, que a gente precisa arrumar para um lançamento. Então, por isso tirei a atenção, né?
do meu doutorado. Era para eu ter terminado, porque assim, eu não tive maior problema, eu terminei as matérias, né? Antes do período da pandemia, então assim, fiz tudo presencial normal. Depois a galera começou a dar aula online, e eu achava muito chato isso, né? Já é meio complicado, né? No presencial, agora no online eu achava que, sei lá, para focar, achava muito complicado. Então, mas não tive, não precisei de ter essas aulas assim online. Então, o doutorado, né, está estruturado para ser em 4 anos. Então, eu fiz em 2 anos as matérias obrigatórias e tal. Aí, isso ficaram 2 anos para fazer minha dissertação, né, minha tese. Isso era até março de 2022, cumpria meus 4 anos, né? E acabou minha bolsa de doutorado. No último ano, eu peguei uma bolsa de alto rendimento pela FAPERJ, né? Um instituto de pesquisa lá no Rio. E tive uma melhor bolsa. Ah, obrigado, Marlon. Obrigado por me avisar que a gente vai terminar mais cedo hoje. Então, a bolsa passou de 2.200 para 3.160, né? E aí depois teve um ajuste, né, do governo que não tinha sido ajustado há muito tempo e passou para 3.950. Então, eu acabei o doutorado com esse valor. Então, beleza, né? Só que lá no ano passado, acabou minha bolsa e só que aí eu já, por causa do pior ano, né? Já estava com outra fonte de renda, né? Por causa do networking, que a gente falou ontem, que é com o parceiro nos Estados Unidos, que é minha renda principal hoje, assim, graças a Deus, superou aquela outra lá. Então, estava até preocupado por causa disso, né? Que se não precisaria arrumar um emprego na minha área ou continuar no digital, alguma coisa eu precisaria fazer, né? Pensava continuar fazendo lançamentos, era a minha ideia também, mas como o projeto aqui acabou e não tive necessidade, então agora eu estou fazendo isso. Então, estamos com pouco tempo, né? Então, assim, a gente vê que na vida, né, a gente precisa explorar esses limites. Eu tava na dúvida, né, de qual que seria meu limite na matemática. Será que eu vou ser tipo assim, um gênio da matemática, vou fazer grandes descobertas? Até poderia, né? Só que eu decidi do caminho, porque eu estava fazendo uma matemática, estou fazendo, né, de elite, assim, tipo, muito, muito top, assim, né? Muito, um nível lá em cima, né? Só que não pretendo mais continuar nessa área. Então, agora tem outros limites, né? Agora abriu, né, para o mundo, negócios, tem limite, né? Não tem limite. Esse teto foi derrubado, agora vai depender do tanto que eu pretenda crescer, né, fora. As expectativas são grandes, né? São muitas possibilidades que tem. Então, é, é isso, né, que a gente precisa avaliar na nossa vida. Qual que é o nosso limite atual que está nos, talvez, parando, né, limitando? Um resultado que eu tenho recente também, que muitos de vocês conhecem, que é a corrida, né? Era uma pessoa bem sedentária. Nunca fui gordo, mas era sedentário. Passava o dia inteiro sentado em uma cadeira estudando, né? E isso foi um limite. Recentemente corri uma maratona, não estava no plano, né? De correr nesse ano, porém consegui completar totalmente de boa.
fechei tranquilo, mas claro, eu fiquei muito desgastado, né, fisicamente, mas foi tranquilo. Então, mas isso para mim trouxe isso, né? Que a gente muitas das vezes consegue muito mais do que a gente imagina. Eu não imaginava assim que iria dar conta de fazer nesse período, não estava programado, né, para eu fazer agora. No máximo eu pretendia fazer 30 km esse ano, mas acabei fazendo 43. Então, a gente consegue, né, fazer mais, às vezes, do que a gente espera, do que a gente tem como limite. Eu vou deixar um tempinho aí, 5 minutos para perguntas, que a gente vai precisar fechar com perguntas e comentários. A gente vai precisar fechar para passar no outro compromisso que temos da semana da disrupção. Vamos ver aqui o chat, se tem alguma coisa. Gil, aproveitando, eu quero agradecer a sua palestra, a sua presença. Vamos já fazer o encerramento aqui com essa pergunta desse tempo final. Então, somos muito gratos aí pelo seu compartilhar e seguimos juntos nesse projeto aí. E vamos ver quem que tem perguntas aqui. Se o Yuri quiser ver aí as perguntas, fica à vontade, Yuri. As perguntas que o pessoal fez no chat aí, Gil, não sei se Eu vocês estava respondendo, eu respondi já. já, acho que faltou umazinha aqui, peraí. Não, o código. Ah, sim, você já respondeu, né? Decidiu ser cientista e por quê, né? Exato. Quem quiser comentar, a gente falar alguma coisa, a gente pode abrir seu microfone. Se não, então a gente finaliza por aqui. Beleza? Agradecer aí, né, o transbordo do Gil. Eu acho que a gente precisa valorizar muito, que foi um cara aí que abriu a porta do grupo dele lá, parceiro Jogo da Vida, né? Então, eu acho assim, uma coisa que eu prezo muito na vida é essa fidelidade. Eu acho que isso aí para mim não tem preço. E eu sempre reitero isso. Eu acho que ele abriu espaço e foi colocando a gente num ambiente que eu particularmente não tinha assim nem por onde começar, e foi através dele. Então, vou ser eternamente grato. Vou caminhar junto, é claro que cada um na sua, obviamente, cada um tem as suas características, suas peculiaridades, mas gratidão, Gil, eu realmente, para tu ver, eu não conhecia essa história desse jeito, eu conheço muitas outras coisas, né, e como que a gente vai se aprofundando no network, aí a gente vai percebendo a essência, vai percebendo a naturalidade da pessoa, e isso, pô, não tem preço, cara, não tem preço mesmo não, isso aí é algo que nos aproxima cada vez mais, e eu não estou aqui para fazer média com ninguém, eu acho que quem me conhece sabe muito bem disso, mas se não fosse a tua permissibilidade de fazer com que eu entrasse ali naquele movimento, no parceiro jogo da vida, eu tenho certeza que talvez hoje eu não estaria nessa jornada aí do jeito que eu estou. E sou muito grato. E hoje, mais uma vez, gratidão aí pelo seu transbordo aí pra gente. Para mim, foi muito significativo, irmão. Top. Gil, só um comentário, além de agradecer o seu transbordo, né, e a sua história, por ter compartilhado com nós, é muito difícil realmente você chegar num país e onde você, porque falar um outro idioma é assim, é, para o russo falar russo é fácil, para o polaco falar polonês é fácil. Eu não acho polonês fácil, mas para um polonês que nasce criança de lá da Polônia é fácil. Então, assim, parabéns pela sua determinação, essa é a palavra, determinação de falar, não, eu vou, e mesmo eu não sabendo português, eu vou aprender, entendeu? Então, você estava sozinho, sem a família, num outro idioma, num outro país, uma outra cultura que não é a cultura da Venezuela, entendeu? Então, assim, é só realmente te parabenizar pela sua história, pela sua determinação e pelo seu foco. Parabéns, tá? Pela sua história. Obrigado, Fernando. Gil, eu queria acrescentar aí, dar parabéns aí, irmão, pela sua história de vitória, né? Porque principalmente você ir para outro país aprender matemática, né? Aprender o cálculo avançado é realmente de tirar, assim, pô, de tirar o chapéu, cara.
E eu sei, né, como é que são as faculdades ali federais, né? Os doutores ali não têm muita paciência para falar com a gente. Às vezes eles se sentem muito acima, né, do ser humano normal, né, na visão deles. E a gente escuta muito dessas palavras que você ouviu aí, né, de que você não vai conseguir, de não vai dar certo. E você pegou esse código aí, inverteu, né, cara, e usou como energia para ser quem você é hoje. Então, parabéns aí, irmão, e vamos para cima aí, vamos continuar. Agora o Léo perguntou aí, né, dos lançamentos. Eu quero ver você continuando os lançamentos aí. Vamos lançar as coisas. Não pode parar, não. É isso aí, bora para cima, irmão. Bora, Parabéns. valeu, Júlio. Pois é, muitas coisas, né? E, claro, no meio do primeiro ano da mentoria também teve uma caminhada, né, interessante aí que acabou criando conexões, né? Mas acabei não contando, né? Que é aí que comecei a andar com o João Henrique, né? Essa turma aí. A criação do Bora Viver, Bora Vencer, que também é um orgulho para mim, né? Para mim, eu tenho dois projetos no coração, né? Esse é Bora Viver, Bora Vencer e o nosso projeto do espanhol, né? Que foi, assim, uma experiência muito legal. Só que a gente acabou deletando tudo. Não tem, ficou sem evidências as redes sociais, só algumas coisas que ficaram no, no notebook aqui. Ah, sim, vamos fazer um print então. Bateu o horário, galera. Então vamos fazer um print para a gente se despedir aqui. Vou fazer um vídeo aqui. Pessoal, quem puder acompanhar, então, a gente vai tá entrando ao vivo na Semana da Disrupção. Tá entrando ao vivo. É isso, vou marcar vocês aí. Boa noite para quem vai continuar aí com a gente. Pode continuar na Semana da Disrupção. Vamos de 21 até aproximadamente 10h30. Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Boa noite.